Hoje eu vou falar com você sobre ter uma grande conta, um grande cliente que represente muito do seu faturamento, os riscos que se envolvem para a sua empresa, tá? Bom, o título dessa apresentação, desse vídeo é Escapando das Amarras do King Kong. Bom, eu tenho 54 anos, vou fazer 55. Desde os 17 eu trabalho, sempre empreendendo. Então são 37 anos, né? 17 com 37, 54. São 37 anos trabalhando. Nesse período, 3 décadas, quase 4, eu quebrei 4 vezes. As 4 vezes que eu quebrei foi por conta de eu ter apenas um cliente. O problema não é ter apenas um cliente, o problema é a acomodação que vem, né, e a falta de capacidade, musculatura para sobreviver quando esse cliente vai embora, porque mesmo os clientes mais satisfeitos, uma hora eles vão embora. Bem, talvez uma das situações mais nefastas que pode acontecer com a sua empresa é você conseguir uma grande conta. Por mais paradoxal que isso possa parecer, uma grande conta vai assumir a sua empresa, vai tutelar a sua operação, ela vai demandar por especificidades, por customizações, e provavelmente você vai se ver refém dessa conta, e assim que essa conta vai embora, você fica com uma operação que é totalmente personalizada para apenas esse cliente, o que dificulta muito a conquista de novos clientes. Então, o problema não é exatamente ter uma grande conta, é não preparar a empresa e não ter uma operação de captação de novos clientes por conta da operação que está toda voltada para atender a um grande cliente. O lado bom de ter um grande cliente é as contas pagas, previsibilidade de caixa, você tem como saber quando, enfim, vai cair o boleto, é uma vida um pouco mais estável, mas você fica o tempo inteiro andando no fio da navalha. Então a saída para essa situação é primeiro consciência e depois uma operação robusta, né, faça chuva, faça sol, de diminuir a participação desse grande cliente na sua carteira. Então é disso que nós vamos falar nessa apresentação. Bem, antes de entrar no mérito, né, dessa situação de ter uma grande conta, eu vou te falar de 4 tópicos a respeito desse assunto, de depender de um grande cliente, né? De você ter um relacionamento com King Kong. Eu falo King Kong porque como é que você se relaciona com King Kong? Do jeito que ele quer, né? A gente não consegue falar para o King Kong como as coisas devem ser. Ele que vai demandar e você vai atender. Bom, então, essa questão de ter um grande cliente e depender, a sua empresa praticamente depender dessa conta é muito, muito comum. Antes eu pensei que era algo que só era raro, isso só acontecia comigo, que eu era especialista, digamos, em conseguir grandes contas, mas não conseguia replicar essas grandes contas, né? Eu entendi que o problema não está em mim, está no modelo de negócio, né, que é querer grandes contas, né? Bom, e isso quando não se tem uma carteira pulverizada, você acaba ficando refém da situação, mas é muito comum. Esse tipo de problema acomete a maioria das empresas de pequeno e médio porte, eu diria, que tem um faturamento que atende à regra de Pareto, a lei de Pareto, ou seja, 80% do faturamento vem de 20% dos clientes. E quando você tem 5, 6 clientes, e você tem um que tem 90% de faturamento, você está num relacionamento com King Kong, meu caro e minha cara. Então é muito, muito comum que as empresas, principalmente a de pequeno porte, dependam de uma conta, né? O segundo item que eu quero falar para você nesse aspecto é que tem como você sair, tá? Você tem como sair dessa situação. Existe um passo a passo para você sair, claro, exige disciplina. É o que eu pretendo te passar nessa apresentação. O terceiro tópico é que você tem um inimigo, né, chamado comodismo. E esse comodismo é natural em todos nós. Quando você tem uma conta e que ela paga, você se esforça muito em mantê-la, então você se sente gratificado e relaxado por aquele cliente manter o contrato, mas isso é uma forma de encapsular um certo comodismo que claro que quando você se esforça muito para manter um cliente ok, você mantém o contrato,
não é que isso vai te levar ao comodismo, mas a empresa, a situação como um todo, ela é de enorme risco, tá? Você tem ali uma bomba atômica ligada, entende? Tem uma bomba relógio, porque a hora que esse cliente vai embora e uma hora vai, você vai se ver sem capacidade de repor aquele faturamento à altura das suas despesas, né? Então é esse comodismo que eu quero dizer, a falta de consciência de que você tem uma bomba relógio ligada. E o último tópico é o controle de gastos internos, inclusive os gastos pessoais. Para você sair de uma situação de ter um cliente e ter uma coxa de retalhos na sua operação, com várias especificidades que ele exige e que não vão, na maioria, de ser úteis para outros clientes, isso acaba valendo a pena na situação atual, porque temos uma empresa que paga toda a conta, mas quando ela vai embora da equação, você vê que aqueles ativos, na sua maioria, o conjunto da obra não é competitivo, né? E em paralelo pode ocorrer também dos sócios ou salários superestimados, valores que estão acima das médias de mercado. Ao passar dos anos, a máquina tende a inflar. Então, para você entrar em escala e você sair do relacionamento ou pulverizar, né, a importância de um grande cliente na sua carteira, essa visão de redução de custos permanente, modularização da empresa, parametrização de operações, todas essas questões que levam uma empresa em escala, que é você modular a sua operação e olhar para cada parte do seu entregável e tentar reduzir os custos de produção, somente é possível quando você tem uma visão de escala, tá, meu caro? Então, e isso vai te exigir que você chegue perto a um limite, né, de custos internos espartanos, ou seja, você tem que trabalhar com a máxima eficiência para que você possa competir no mercado e colocar a sua empresa em escala. Okay? Há três situações que uma empresa uma das três, né, situações que uma empresa pode se encontrar. Primeiro é quando ela está começando e não tem cliente nenhum. Segunda situação é quando ela tem um ou dois clientes que seguram toda a parte de custos da empresa. E a terceira é muitos clientes, né? Quando a maior participação de um cliente não passa de 5% de faturamento. Então, geralmente empresas jovens, elas obviamente começam com nenhum cliente e conseguem uma ou duas contas para depois tentar entrar em escala. O problema é que a maioria para, né? Nesse segundo estágio, assim que ela consegue uma conta ou duas, ela fica refém dessa conta e não consegue partir para o terceiro estágio, que é a terceira situação, que é você pulverizar a sua carteira. Já falamos dos riscos de você estar nessa situação, que é não ter uma operação que seja competitiva. Você é muito bom para aquele cliente, quando você está nessa fase 2, né? Quando você está nessa situação 2, mas você não consegue, ao perder esse cliente, ou esse projeto acabar, você com essa estrutura, né, ser competitivo no mercado. Isso é clássico e acomete a maioria das empresas, infelizmente. Tem uma estatística do Sebrae que o principal motivo das empresas fecharem depois do 5º ano é a perda de faturamento sem conseguir repor, né? Que não conseguiu ser reposto. Muito bem, vamos lá então aos passos, pelo menos as grandes avenidas aí para reduzir esse risco, né? Com muita fé, com muito trabalho, mas os principais highlights para você, se você estiver nessa situação, se você estiver já pensando em sair dessa situação, sempre com muita ansiedade por conta de uma ou duas contas, pelo menos vou te passar o caminho que nós trilhamos, as consultorias, né, que a gente já deu em empresas que estavam nessa situação, muitos alunos do curso também, a maioria que está nessa situação. Essa avenida que eu vou te passar, ela é clássica, né, ela é segura, mas tem que partir de você, de uma decisão firme e do seu colegiado aí, para que vocês não desistam ao longo do percurso. Primeiro, vamos ao objetivo, diluir a sua carteira em muitos clientes, tá? Quer dizer, a gente pode pensar em crescer faturamento, obviamente isso é muito salutar, mas para crescer reduzindo os custos, nós temos que padronizar mais a empresa, tá? Então, o objetivo aqui é diluir o risco da carteira, ou seja, mais clientes com menor participação no faturamento. Primeira manchete, meu caro, confiança, tá? Você tem que confiar em você, na sua empresa,
na sua estrutura, e a confiança só vem se você trabalhar muito, muito, muito duro, tá? Não, a confiança, ela não é algo que se compra, não é algo que se ensina, é algo que eu posso te dizer assim, que vai vir de dentro, e ela somente vem quando você trabalha muito duro no seu projeto, na sua empresa. Quando você realmente dá um duro, você usa a disciplina, a confiança cresce, porque você intrinsecamente cria um merecimento, e o merecimento é o pai da confiança, ok? Segundo, a mensuração. Você tem que começar a medir absolutamente tudo e o quanto essa mensuração ela impacta no seu negócio. Então você vai ter que medir produtividade, porque eu falo produtividade da sua área de entregas, quanto que cada recurso agrega no seu entregável, quantas horas, quanto custa essa hora, a produtividade na área comercial, quanto custa para trazer um cliente, quanto custa para gerar uma oportunidade, né? Tudo isso vai ter que ser medido, e ao longo das semanas, ao longo dos meses, todos os dias, tá? Mas com essa periodicidade você vai olhar para esses números com um viés de redução. Você vai ter que reduzir o custo da sua operação comercial e reduzir o custo da sua operação produtiva, de produção, tá? De entrega. São essas duas grandes caixas que geram despesas, né, que são despesas obrigatórias. Primeiro, gerar oportunidades de negócios e depois convertê-las, obviamente, e depois entregar a encomenda, entregar a promessa. Então, você tem que olhar para o que compõe esses custos e reduzir ao máximo, paulatinamente, melhorando a eficiência. Com o advento da tecnologia, com o advento da modernização das leis de trabalho, com o advento da terceirização, existem sim hoje mecanismos de você plugar operações na sua empresa, tanto na área de captação como na área de entregas, e terceirizando partes que vão ser mais eficientes e com menos custo para a sua organização, tá? Terceiro, meu caro, dentro dessa questão de mensurabilidade, é um controle de gastos, tá? E aí, se você olhar para qualquer empresa pequena, o maior gasto são os donos, ok? Então, dificilmente você vai... eu, pelo menos como consultor, empresas que eu dei consultoria, salvo se ficou explícito isso, dificilmente você vai conseguir reduzir padrão econômico de famílias que dependem de uma empresa pequena. Enquanto a empresa está faturando, enquanto a coisa está indo, muito dificilmente você vai conseguir reduzir padrão da família. Porém, é o que é imprescindível fazer, tá? Não estou dizendo reduzir padrão no sentido... Mas tem muitas gorduras aí que a empresa acaba sangrando para bancar prolabores e que no final não sobra um caixa. Quando vem um vento frio de mercado, a empresa está sem musculatura para sobreviver nesses tempos frios. Então, quando eu falo em redução de custos, não só redução de custos operacionais, mas aquelas grandes linhas aí no teu orçamento, que são os prolabores, é uma caixa que tem que mexer, tem que haver uma conversa entre os sócios, entre os companheiros aí, esposa, marido, enfim, para fazer uma equação, apertar um pouco o cinto para que a empresa, esse recurso adicional que vai ser injetado pela não retirada, né? Ou seja, vai sobrar mais recursos para a empresa, seja utilizado nessa passagem, tá? E mais tarde ela vai gerar os lucros, ela vai render de uma forma bem mais segura, onde vocês vão poder, todo mundo, sorver aí da organização. O problema é que muitos empresários e empreendedores criam uma empresa para ganhar dinheiro, que é um erro, né? Um erro de partida. E isso é o menor sinal que a empresa está dando algum lucrinho, algum saldo no banco, já é sacado. Já vi esse filme muitas vezes, parece incomum, mas é realmente, ou você tem que quebrar algumas vezes para entender, ou você amadurece, ou enfim, ou você já tem essa consciência desde novo, mas a maioria precisa quebrar para aprender. Eu fui um deles, né? Há muitos anos eu tinha essa visão, mas totalmente errada, né? Você precisa realmente ter uma empresa para gerar um valor de mercado, ser competitivo, e a partir daí, né, depois que todo mundo tiver pago, você sim fazer a sua retirada e aos poucos, né, ir elevando o seu padrão de vida. Quanto nesse tópico de padrão de vida, tem uma estatística que eu vi, não lembro aonde, que com 250 mil reais por ano não tem como melhorar mais a qualidade de vida. Quer dizer, uma pessoa, uma retirada de 20 mil por mês é o suficiente. Quer dizer, se for 30, 40, 50, o padrão de vida não melhora, tá? Você não melhora a sua qualidade de vida retirando mais dinheiro. Mas tem gente que,
e comete esse erro de comprar bens, né, que são totalmente supérfluos, sangrando a empresa. Então, enfim, esse é um tópico que é muito importante, que muitas vezes é deixado de lado, porque toca em suscetibilidades que ninguém fala, né? Depois, essa economia que você vai fazer na sua operação e a economia que você vai fazer com as retiradas, você vai investir em canais, né? Criar canais de captação eficientes na sua empresa. Você vai fazer anúncios, você vai buscar clientes, você vai contratar pessoas, que sim, vai contratar, que isso é um investimento, mas são pessoas produtivas na sua área comercial. Pessoas que vão abordar mercado, agendar reuniões, fazer essas reuniões, emitir propostas, fechar negócios. A única fonte saudável de financiamento que toda organização tem chama-se clientes, tá? Existem 3 formas de você financiar uma empresa. Uma é os sócios aportarem capital. A segunda é você pegar dinheiro emprestado. A terceira é você conquistar clientes. Tá bom? Então é nessa terceira via que a gente vai, tá? Muitas vezes a maior coisa que pode acontecer com uma empresa ela perder o crédito na praça e ter que se virar fazendo vendas salutares com baixa margem, com baixo custo, uma boa margem, e aí elas se reerguem, tá? Por mais também paradoxal que pareça, né? Então você vai investir em captar clientes para a sua empresa, tá? Então essa questão financeira de redução de custos, redução principalmente de retiradas dos sócios e a questão de investimento em canais produtivos vai levar a sua empresa a ser mais competitiva, tá? A redução de custos é óbvio, né? Que sobra mais dinheiro da empresa para ser investido em áreas produtivas, e aí ao mercado vai ser a sua escola, a sua universidade, o seu curso, tá? O mercado que vai te ensinar o que ele quer, o que ele precisa, e você precisa investir em canais para se fazer ouvir e também poder ouvir o que o mercado fala, né? Então, esse tripézinho vai, ao longo dos meses, fazer sua empresa ser bem mais competitiva. Um outro tópico com relação a deixar sua empresa mais magra e mais hábil para conquistar clientes. É você modular a sua operação, é você padronizar o seu entregável. A partir do momento que você está indo para o mercado, ele te pede ABCDF e você internaliza essas demandas, você vai começar a entender o que a sua empresa precisa produzir, de que forma e a que custo para atender a essas demandas. Tá? Isso não acontece em 1 semana, 2 semanas, não é campanha, não é tiro, é permanente. O tempo inteiro você tem que estar na frente do seu mercado, na frente dos seus potenciais clientes, falando e ouvindo. Então isso internaliza em você o que o mercado quer, não está em nenhum curso, isso não está em nenhum livro, isso é uma questão de postura, né? Você precisa acreditar nisso e ao longo dos meses você vai começar a capacitar a sua organização para atender essas demandas, tá? Então não tem nenhum passe de mágica aí, é trabalho duro e consistência, tá? E você vai entender que tem algumas filigranas, alguns detalhes que hoje você presta muita atenção e acha que são muito importantes, mas que o mercado dá de ombros, ele não liga para esse tipo de insumo que para você tem muita importância. Repito que o mais importante, né, nesse tópico é você ir para o mercado, criar canais de interlocução. Quando eu falo canais, é ligar para potenciais clientes, ir para eventos onde eles estão, mandar e-mail, usar as redes sociais, todo canal que conecte você com o seu potencial mercado é bem-vindo e salutar. Isso não é custo, meu caro, isso é investimento, tá? Isso é investimento. Então você precisa criar fôlego e capacidade financeira para investir na sua interlocução com o mercado, que é o senhor da verdade, tá? Que é o senhor da verdade em termos do que funciona e o que não funciona. Então, quando você tem um produto, meu caro, e não tem clientes, infelizmente, isso não passa de um sonho, tá? Você tem um desejo. Agora, quando você tem um produto e você tem clientes, realmente você está competindo no mercado. Bom, então, para modular sua empresa, primeiro, foco naquilo que você faz melhor, o resto é tudo terceirizável, tá? Se você é muito bom na fabricação, se você é muito bom na montagem dos seus projetos, hoje você pode terceirizar todo o restante. Então essa é a tendência, né? Já de 2 décadas para cá, que chama BPO, né? Que é Business Process Outsource, onde você terceiriza
parte do seu negócio, que não é fundamental, não é o core business. Então você ganha eficiência e você ganha escala, né? Porque você vai ter custos menores e você pode buscar no mercado, usar a concorrência de mercado para buscar os melhores fornecedores para essa terceirização. O outro tópico é você criar workflows, ou seja, processos dentro da sua empresa que sejam catalogados, quem faz o que e quando, e visitar esses processos também semanalmente para ver onde que há oportunidades de eficiência, cortar gorduras que tem ali, né, ou burocracias, ou muitos cotovelos, ou muita gente falando com muita gente sobre o mesmo assunto. Isso somente é possível quando você organiza a sua empresa em workflows, né? Então isso você pode começar devagar, até de forma rudimentar, num documento compartilhado, todo mundo vai colocando ali o que faz, quando você vai olhar, você vai ver que está já na primeira semana oportunidades de melhoria ou mudança, né, de tarefas para pessoas que têm mais expertise ou que possam fazer isso em maior escala, né? E medir tudo, como eu falei anteriormente, você vai começar a medir a produtividade da sua máquina de entregas, tanto de captação, quanto de conversão, quanto de entregas, para ver onde que tem oportunidades de melhoria, tá? Posto isso, você vai ser, com toda a segurança, posso falar, mais competitivo, você vai ter mais segurança de ir para o mercado, porque você está levando aquilo que o próprio mercado está pedindo, sua autoconfiança cresce, essa queda momentânea aí na retirada, enfim, numa vida um pouco mais espartana, vai ser muito salutar. Muitos hábitos, como todo dia comer fora com a equipe, ou happy hour, aí, enfim, gastos com viagens, uma série aí de penduricalhos que tem nos orçamentos, né? Se você passar em um facão, você tira 30%, 40%, e a vida da empresa continua até melhor, né, depois disso, e você vai ver que esse recurso, sendo utilizado em áreas produtivas, vai ser fundamental para você colocar perdão, sua empresa em escala, meu caro e minha cara. Seria isso que eu tinha a passar para você hoje. O tema aí do nosso vídeo, da nossa apresentação, era escapando das amarras do King Kong. Simplesmente não, enquanto o King Kong está ali, ótimo, mas vamos criar aí mais relacionamentos com o mercado, vamos criar mais mecanismos de captação com novos clientes para diluir a importância desse seu grande cliente, quiçá ele fique por muito tempo, por anos, por décadas, né? Quiçá, Deus querendo, né? Mas você não pode se fiar num único relacionamento para manter sua organização de pé e salutar. Será isso que eu tinha para falar hoje. Tenha um ótimo dia e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.